Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edivaldo, Filosofia e Sociologia. Oi pessoal, meu nome é Patrick, também professor de Filosofia e Sociologia. Então, vamos falar rapidinho sobre a prova. A prova, de filosofia, como era mais ou menos previsto, e questões sobre filosofia antiga, né? E é importante ressaltar aquilo que a gente falou já, né? Você ter um conhecimento panorâmico, né, da história da filosofia é muito importante, com os temas gerais, né? A gente vê muita Grécia, desde o período clássico, período helenístico, foi bem interessante. Já na parte de sociologia, a gente falou muito sobre socialização humana, a partir do mundo do trabalho, das novas tecnologias, questões de gênero, racismo estrutural, entre outros temas. Então foi uma prova assim muito tranquila, com algum grau de dificuldade em uma ou outra questão que dá um pouco de trabalho para o candidato, mas foi joinha, foi bem dentro daquilo que a gente estava esperando. E foi uma prova também realmente com temas bem intrigantes, bem interessante. Eu queria então, na verdade, selecionar duas questões para a gente comentar aqui hoje, tá? Uma de filosofia e outra de sociologia. A gente está usando o caderno branco da prova, tá? E eu queria comentar a questão 76 e a questão 89. 76 de filosofia e 89 de sociologia. Na questão 76, ela fala assim pra gente: o leproso é visto dentro de uma prática de rejeição do exílio cerca. Deixa-se que se perca lá dentro como nenhuma massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num posicionamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica e articula e se subdivide. Eu não vou terminar de ler aqui não, porque até mesmo nessa primeira aqui a gente já consegue ter uma boa noção do que a questão está falando. Lembrando que é sempre importante a gente saber o autor e o livro, né, que está sendo comentado na obra aqui. No caso aqui é Vigiar e Punir do Foucault, e a questão pede o seguinte para a gente: os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia no na. E aqui no caso, né, já começa dando já a resposta, né, a letra A. Formação de sociedade disciplinar. Esse aqui é basicamente o principal tema do que o Foucault trabalha dentro do livro Vigiar e Punir, quando ele estabelece exatamente esse controle da sociedade, do estabelecimento dos corpos dóceis, né? Ou seja, daqueles que não são padronizados, ou que não conseguem se adequar a uma padronização de comportamento. Então esses são eliminados, exilados, retirados do convívio social através desse poder chamado então de poder disciplinar. Então, como está falando aqui dos leprosos, exatamente desse controle, né, desse posicionamento e tudo mais, com certeza já podemos gabaritar então letra A, formação de sociedade disciplinar. E lembrando que a ciência acaba sendo um critério de poder nesse caso, né, Patrick? Importante. Então, vamos agora para a segunda questão, né, a questão número 89, questão de sociologia, e ela fala o seguinte para a gente: eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com uma guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco, e há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? Esse texto é da Maria Carolina de Jesus, chamado Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Quem aí está acompanhando as obras do Paz e tudo mais, sabe que isso aqui é uma obra que está recorrente também aqui na UNB e também muito interessante. Então o texto pede o seguinte para a gente: o texto, que guarda a grafia original da autora, expõe uma característica da sociedade brasileira que é o A. No caso aqui, também, novamente, a letra A já fala pra gente a resposta, né? Aqui não fala de desemprego latente, concentração de renda, exclusão informacional, precariedade da educação, mas com certeza retrata o racismo estrutural. Por quê? Porque mesmo após o fim da escravidão, são os negros que ainda continuam sofrendo esse processo, são os negros que são eliminados, que têm os corpos também deixados à morte e tudo mais, um conceito que a gente já analisou, não só do Mbembe, mas de outros autores, como Franz Fanon, ou até mesmo autores como o Silvio de Almeida, essas pessoas também aqui do Brasil. Então, com certeza, letra A, racismo estrutural. Então, outra questão de sociologia para a gente aí gabaritar, tudo bem? Espero que vocês tenham ido bem no Enem. Aqui a gente trabalhou apenas duas questões, mas no mais a gente se conta para mais novas informações e tamo junto. Um abraço, pessoal. Sucesso. Um abraço.